Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. Eu chamo Filipe Ferreira e hoje vai ser o segundo vídeo de uma série que eu iniciei já há uns bons meses. Portanto, eu estive a ver o primeiro, foi há exatamente 10 meses, não tinha ideia que tinha sido há tanto tempo. Portanto, e era para dar continuidade e tenho feito outros vídeos e tem-me passado. Que será um vídeo de bandas que eu considero subestimadas. Portanto, eu na altura, no primeiro vídeo, expliquei, portanto, subestimadas não no sentido, não tanto pela crítica, porque são bandas, a maior parte delas aclamadas pela crítica, mas essencialmente bandas subestimadas pelas vendas ou pelo público em geral. Portanto, não tiveram o reconhecimento que eu acho que lhes é merecido. Está bem? Portanto, eu no primeiro fiz três casos assim, um vídeo com 3 casos, portanto, hoje serão mais 3 casos. Portanto, na minha opinião, são mais 3 casos de bandas ou artistas, neste caso um deles é um artista a solo, portanto, que eu considero muito subestimados. Como disse, não tanto pela crítica, portanto, estes são 3 casos aclamados pela crítica, mas estamos a falar de subestimados pelas vendas, algumas vendas miseráveis, portanto, e mesmo até pelo público, tá bem? Tem aqui um caso depois que eu vou falar mais em particular, portanto. Vou começar aqui por uma banda que gosto muito, que eu considero subestimada, portanto, eu estou a falar dos Big Star, tá bem? Que tem 4 álbuns de estúdio, portanto, o primeiro aqui é o chamado First Record, portanto, tenho vinil e tenho o CD. Depois tenho o segundo, que é o Radio City, portanto aqui o CD também e o vinil. O terceiro só tenho mesmo em CD, em vinil é muito complicado, portanto o third, ou barra Sister Lovers, este infelizmente só tenho mesmo em CD, gostaria muito de o ter em vinil. E o quarto, o In Space. Está bem, portanto, eles é uma banda norte-americana, portanto, o estilo insere-se aquilo que eu acho melhor que se caracteriza a banda, portanto, power pop. Está bem, portanto, 4 álbuns, portanto, o primeiro, eu vou essencialmente focar-me aqui nos CDs, que é mais fácil para mostrar. Este, o First Record, é de 72, portanto, é o único que tem o Chris Bell, juntamente com o Alex Chilton. O Alex Chilton era o vocalista nos 4 álbuns. Neste primeiro tem também o Chris Bell, que só gravou aqui neste álbum. Portanto, 72 aqui o First Record. Depois, 74, o Radio City, aqui já sem o Chris Bell, portanto, só com o Alex Chilton. Depois, 78, o Third. E depois deram um interregno muito grande e regressaram depois com este In Space em 2005. Foram subestimadas aqui essencialmente, as críticas foram sempre muito boas, mas muito boas mesmo. Portanto, isto estou a falar subestimado essencialmente em vendas. Por exemplo, aqui o First Record vendeu no lançamento, portanto, no ano do lançamento vendeu menos de 10 mil cópias. Portanto, que houve um grave problema em termos de promoção da editora deles. Portanto, claramente aqui subestimado pelas vendas, pelas críticas, aclamação completa. Aliás, estes 3 primeiros álbuns da banda, os 3 dos anos 70, estão os 3 no top da Rolling Stone, que eu costumo referenciar, dos 500 melhores álbuns de sempre. Portanto, aqui, ou seja, eles estão completamente aclamados pela crítica, mas as vendas foi um completo desastre. Está bem? Eu tenho também 2 ao vivo, está bem? Este foi o primeiro álbum deles ao vivo. E tenho aqui um de 2000 e uma gravação, refere-se a uma gravação de 2004, ele foi lançado penso que em 2014, portanto isto em CD. E tenho também aqui uma edição em vinil da Record Store Day, portanto de um concerto que eles deram numa universidade em 1993, está bem? Depois, além disso, tem também coletâneas, tenho 2 coletâneas em CD e tenho uma coletânea dupla em vinil. Tá bem? Portanto, a primeira banda que eu considero subestimada, claramente aqui subestimada, como disse, pela questão
das vendas e mesmo por um público em geral, porque não vejo assim tanta gente quanto isso a falar na banda. Portanto, como disse, não é pelas críticas, a crítica especializada aclamou-os completamente. Uma questão, falo essencialmente em questão de vendas, subestimada em questão de vendas e mesmo num público em geral, porque vejo pessoas até bastante ligadas à música, bastante entendidas em música e vejo pouca gente a falar na banda. Portanto, essencialmente, primeiro de hoje, banda subestimada, os Big Star, essencialmente peço destaque para os 3 primeiros álbuns também. O First Record, o Radio City e o Third, os 3 dos anos 70. A segunda banda subestimada, epá, eu já fui tanto aqui nesta banda, tenho aqui um álbum, o meu preferido da banda, se calhar é dos álbuns que eu mais vezes falei aqui no canal. Portanto, a segunda banda que eu considero subestimada, eu estou a falar dos The Blue Nile, portanto, banda escocesa, que tem 4 álbuns, portanto, o primeiro, A Walk Across the Rooftops, também aqui o CD, e também tenho em vinil, portanto, 1984, discaço mesmo muito avançado para a época, muito, acho que talvez tenha sido o problema aqui. Portanto, mais uma vez, o caso de subestimado pelas vendas, apesar de não ter sido tão subestimado como os Big Star, também foi subestimado pelas vendas, precisamente só tiveram vendas mais ou menos no Reino Unido. Portanto, este de 1984, está bem, a Walk Across the Rooftops, dos álbuns mais sofisticados que conheço, portanto. Depois o segundo, este sim, talvez o álbum mais sofisticado que eu conheço, tal que eu disse que se calhar dos mais vezes falei aqui no canal, portanto, o Hats, está bem, que é de 89, portanto isto aqui é um vinil, muito difícil de encontrar este álbum em vinil, portanto tenho também o CD, portanto 1989, portanto este é o segundo, este sim, isto é sofisticação completa, o primeiro e o segundo são recomendação absoluta. Depois o terceiro, Peace at Last, 1996. E depois o quarto, 2004, o álbum High. Está bem? Portanto, mais um caso de uma banda completamente aclamados pela crítica. As vendas nem por isso. Portanto, só mesmo, como disse, só mesmo no Reino Unido. E só, curiosamente, só o quarto álbum, o High, de 2004, é que conseguiu um top 10 no Reino Unido. Está bem? Portanto, a voz do vocalista, do Paul Buchanan, é maravilhosa, está bem? Portanto, segunda banda subestimada, aqui os The Blue Nile. Eu peço especial, eu gosto muito dos 4 álbuns, sinceramente, mas essencialmente, se tivesse que destacar 2, claramente aqui os 2 primeiros, A Walk Across the Rooftops e aqui o mítico e mágico Hats de 1989. São 2 verdadeiras obras-primas. Na minha opinião, estavam demasiado avançados para a época. Principalmente este aqui, 1984. Quem ouvir este álbum e não souber o ano, diz que é impossível nunca chegará lá, que isto é de 1984. Tá bem? Portanto, segunda banda subestimada de hoje, os The Blue Nile. Tá bem? Portanto, bandas escocesas. Aliás, eu coloquei aqui o Hats como, na minha opinião, o meu álbum preferido de música escocesa. Também ainda fiz recentemente esse vídeo aqui no canal. O terceiro caso, neste caso não é uma banda subestimada, é um artista subestimado. Mais um caso, não foi subestimado pelas críticas, está bem? Essencialmente subestimado pelas vendas e por um público em geral, embora quem conheça o álbum, quem conheça o artista, dá grande valor. E eu estava a dizer na questão porque é que eu considero os The Blue Nile subestimados, porque eu, por exemplo, das pessoas que eu conheço que têm mais conhecimento em termos de música, o meu amigo Luís Paulino, que já falei várias vezes aqui no canal, ele, por exemplo, conheceu este Hats através de mim. Portanto, e aí é que eu vejo, quando das pessoas que eu conheço com mais conhecimento em termos de música não conhecia o álbum, portanto é porque é subestimado, está bem? Portanto,
O terceiro, voltando aqui ao terceiro caso, aqui um artista a solo subestimado, infelizmente já não está entre nós, portanto, e acaba por ter 6 álbuns de estúdio, portanto 5, vá lá 5 mais 1, portanto acabam por ser 6, 5 mais 1, portanto 5 em vida, 1 póstumo, e este também é um caso subestimado, não pelas críticas, aclamação total em termos de críticas, é mais em termos de vendas, está bem? Portanto, eu estou a falar do Elliott Smith. Portanto, eu do Elliott Smith só tenho portanto, os 6 álbuns, portanto, como disse, 5 mais 1, 5 em vida, mais 1 póstumo. Só tenho CD, portanto, dele só tenho uma coletânea em vinil. Está bem? Portanto, o primeiro, 1994, o Roman Candle, portanto, 1994. Depois o segundo, 1995, o homónimo, chamado também Elliott Smith, portanto, do ano seguinte. O terceiro, Either Or, de 1997. Depois do ano seguinte, portanto, 1998, o XO. E o em vida, 2000, Figure 8. Depois, portanto, ele faleceu em 2003, portanto, ele suicidou-se, ele tinha graves problemas de depressão, álcool, drogas, suicidou-se em 2003, portanto, há um álbum póstumo com material que ele tinha gravado, aqui uma espécie de Jeff Buckley, como tem o Jeff Buckley, Sketches for My Sweetheart Drunk, portanto, um álbum póstumo com material que ele estava a gravar para o álbum. Aqui há uma situação muito parecida no Elliott Smith, portanto, que é este álbum aqui de 2004, que se chama From a Basement on the Hill, está bem? Portanto, 2004. Porquê que eu considero subestimado? Estes álbuns aqui, os 3 primeiros nunca sequer entraram no top dos Estados Unidos, está bem? Eu estou a falar top 200. Estou a falar top 200, está bem? Depois é aqui o quarto e o quinto que ele lançou em vida. Há um deles que está ali perto, que está um bocadinho antes do top 100, e o outro está ligeiramente a seguir ao top 100. Mas, portanto, mal classificados, portanto, todos mal classificados. Como disse, os outros nem no top entraram, estes aqui entraram mal. Curiosamente, o álbum do Elliott Smith mais bem classificado no top nos Estados Unidos foi o póstumo, portanto, já depois da morte, onde chegou à posição número 19. Está bem? Portanto, acontece muito isto com artistas que morrem precocemente, depois só têm acesso posterior, portanto, e aqui o Elliott Smith é muito comparado aqui a um caso assim muito semelhante ao Nick Drake, que é um artista que eu venero, tantas vezes já falei aqui no canal. Um bocadinho muito semelhante, também morreu precocemente, o Nick Drake ainda mais precocemente que o Elliott Smith. E o Nick Drake não é certo tenha sido suicídio, aqui o Elliott Smith foi claramente suicídio, mas há aqui muita influência aqui do Nick Drake aqui no Elliott Smith. Portanto, eu considero isto, o Elliott Smith, o género musical, eu considero isto como indie folk, está bem? Portanto, o último caso de hoje que eu considero subestimado, e como disse aqui, não pelas críticas, aclamação completa mesmo, aclamação completa. Eu falo aqui mais até pela questão das vendas. Os 5 álbuns, os 6 álbuns, 5 álbuns lançados em vida, vá lá, venderam muito pouco, os tops não refletiram a qualidade que ele tinha, portanto, só mesmo, como disse, só mesmo aqui este póstumo conseguiu ali, mesmo assim, posição número 19, não é nada de outro mundo. Portanto, aqui um caso subestimado pelas vendas e pelo um público em geral. Eu conheço, também não é um artista que eu vejo muita gente a falar, embora há pessoas que quem eu falo, entendidos, que falam no Elliott Smith. O meu amigo brasileiro, por exemplo, o Marcos Almeida, gosta muito de Elliott Smith, e ele disse que é muito difícil arranjar aqui os álbuns do Elliott Smith no Brasil. Ele não tem a discografia completa em CD, ele só coleciona CD, não tem discografia completa em CD porque pedem um valor dele. Chegou-me a mostrar um print, não sei qual dos álbuns era, não sei se não era o Roman Candle, era não sei se era o segundo ou o terceiro, diam 200 e tal reais, portanto estamos a falar acima de 40 euros por um CD, portanto
Ou seja, é complicado. É complicado. Eu sei que no Brasil é bastante complicado. Eu tenho também do Elliott Smith, tenho duas coletâneas, portanto, esta aqui é uma coletânea que abrange a fase toda do Elliott Smith, desde o primeiro ao último álbum. É a única que eu tenho também em vinil, portanto, CD e vinil, e tenho também esta coletânea dupla em CD. Está bem? Portanto, o terceiro caso de hoje que eu considero subestimado, neste caso a solo, mais um que eu repito, subestimado pelas vendas, portanto, e eu diria por um público em geral, não pela crítica, aclamação total, portanto, o Elliott Smith, um artista que nos deixou muito precocemente, um gênio, está bem? Portanto, é muito difícil eu destacar. Eu diria que as pessoas devem ouvir mesmo os 6 álbuns, muito nivelados, tudo muito nivelado por cima, está bem? É como os 3 primeiros álbuns dos Big Star, tudo muito nivelado por cima, qualidade máxima. Os 2 primeiros dos The Blue Nile, também qualidade máxima. Portanto, as 3 bandas de hoje que eu considero subestimadas, portanto, Big Star, The Blue Nile e, por fim, Elliott Smith. Pronto, e por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde.